Olá, queridos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês. Quero me apresentar. Eu sou Silvio, o Espírito Santo de Deus me conduziu para Matozinhos. Deus tem me direcionado para essa cidade. E meu coração, meus irmãos, se alegra muito em poder estar nesta casa, em poder cumprir a vontade de Deus aqui na vida de tantas outras pessoas também. Um pedido meu para vocês, da minha família, minha esposa e meus filhos, é que vocês orem por nós, que vocês abracem a igreja, que vocês abracem essa cidade, porque sabemos de tantos desafios que nós enfrentaremos aqui como igreja, assim como vocês têm enfrentado ao longo desses anos, pelo qual a igreja ela está instalada aqui nessa cidade. O meu coração se alegra muito em poder fazer parte dessa história, em poder cumprir o chamado de Deus para este lugar. E eu quero nesse momento, meu irmão e minha irmã, te convidar a fechar seus olhos, nós vamos orar e nós estamos dando início aqui ao nosso culto, quarta na palavra. Então feche seus olhos em nome de Jesus, convide aí, chame a família para estar, eu não sei, talvez você está sentado no sofá, me vendo pela televisão ou pelo celular, mas chame todos, que sejamos todos juntos aí, em nome de Jesus, falando em nome do Senhor e orando a Ele. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos nesta noite. Nós te bendizemos, ó Deus, pela Tua graça, pelo Teu favor, ó Deus, derramado sobre as nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, que sobre nós repousa a Tua graça, o Teu favor, ó Deus, a Tua unção. Que o Senhor venha nos guardar a cada dia. Que o Senhor venha trazer, Pai amado, sobre cada um de nós o Teu favor. Ó Deus, que a luz do Teu Espírito Santo resplandeça sobre nós em nome de Jesus. Que a proteção, ó Deus, que a luz, ó Deus, que a guarda do Senhor venha sobre a vida de cada um, ó Deus. Essa é a nossa oração ao Senhor nesta noite. Te pedimos, ó Deus, sabedoria, conhecimento, entendimento, graça, ó Deus, acerca da Tua palavra, ó Deus, que será ministrada aqui nesta noite. Que assim como o Teu Espírito Santo, ó Deus, é tão presente aqui neste lugar, Pai, que seja presente também na vida de cada um dos meus irmãos, ó Deus, que estão nas suas casas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Quero te convidar nesse momento a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4 do livro de Atos. Eu quero trazer algo no seu coração nesta noite, meu irmão. Algo que Deus tem falado comigo e algo tão necessário para a igreja nesses dias. E eu creio que isso vai vir como uma flecha no seu coração nesta noite. Em nome de Jesus, a minha oração é para que a palavra de Deus ela venha como uma flecha no seu coração, ao ponto de mudar a sua vida, de mudar em muitas coisas o seu caráter, assim como tem mudado a minha vida também. Eu quero ser um instrumento de Deus na sua vida nesta noite, querido. Que Deus abençoe vocês aí. Então abra sua Bíblia comigo aí, no livro de Atos, capítulo 4 do livro de Atos. Nós vamos ler a partir aqui do verso 23. Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura, em nome de Jesus. O texto diz o seguinte: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginavam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Verso 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede ao teu servo que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. O verso 31 aí diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus.
Querido, eu quero mais uma vez te convidar a orarmos, pedimos direção do Espírito Santo a respeito da palavra de Deus nos nossos corações. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua santa e divina palavra, Deus, nas nossas vidas, em nossos corações. A minha oração, ó Deus, é para que o Teu Espírito Santo traga luz, Senhor, traga toda direção, Senhor, não somente a minha vida, mas na vida dos meus irmãos também, ó Deus, em suas casas. Que eu seja instrumento Teu aqui, ó Pai, falar, Deus, pela Tua boca, em nome de Jesus. Usa-me, ó Deus, como Tu queres. Amém? Queridos, o texto que acabamos de ler aqui inicia desse relato quando os apóstolos, na verdade, Pedro e João, eles são presos. O contexto anterior, o pano de fundo ou a narrativa anterior desse texto diz que Pedro e João, eles estavam indo em direção ao templo, e todos os dias era colocado ali um homem coxo, e esse homem pede esmolas ali para Pedro e João fala para aquele homem: eu não tenho prata e nem ouro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a partir daquele momento, aquele homem ele se levantou, se viu curado da sua enfermidade, e aquela notícia ela se espalhou em Jerusalém. E os escribas, os mestres da lei, a comunidade ficou sabendo daquele acontecido e começaram a perseguir a igreja, começaram a perseguir Pedro e João a princípio. E esses homens, relatando aquilo que Jesus havia feito na vida deles e propagando o Evangelho de Cristo, isso houve uma grande perseguição. E o que levou João e Pedro até esses irmãos que estavam orando? Até pelo fato dessa perseguição que eles estavam enfrentando. Já haviam passaram a noite na prisão, estavam sendo questionados a respeito daquilo que eles estavam ensinando para as pessoas, os sacerdotes dando ordem para eles pararem de falar no nome de Jesus, ensinarem a respeito de Cristo, e eles não importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E eles não se calaram, continuaram pregando, continuaram falando do amor de Deus na vida daquelas pessoas. E qual foi, meus irmãos, o ponto de partida aí para essa perseguição? Como eu disse, todo o acontecido anterior, quando esses homens começaram a ser perseguidos, por causa de um milagre, por causa de uma cura, porque eles deram a ordem para um homem para ser curado, e ali ele foi curado, não pelas palavras de Pedro, mas pelas palavras do próprio Senhor Jesus, pelo poder de Deus na vida deles. E o que trouxe, meus irmãos, o crescimento e o avanço da igreja de Cristo? Foi o fato de esta igreja ela ter passado por várias provações, o fato dela ter passado por várias perseguições. E nós olhamos o contexto bíblico. O Evangelho ele foi crescendo à medida que as perseguições foram vindo também. As pessoas elas crescem em meio às lutas, as pessoas crescem em meio aos apertos da vida. No meio de uma perseguição, nós vemos aqui a igreja ela crescendo cada dia mais. E as perseguições, meus irmãos, eram perseguições severas, ao ponto de matarem, ao ponto de tirarem a vida daqueles homens ali. Mas uma coisa que eles faziam, eles não se calavam. Eles não paravam de anunciar o Evangelho de Cristo e propagar o milagre de Deus na vida das pessoas. Somente uma igreja, meus irmãos, cheia do Espírito Santo, ela pode triunfar diante das adversidades. Somente uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja que ora, uma igreja que lê a Bíblia, que conhece a palavra de Deus, ela pode passar e ela passará triunfante em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Somente pelo poder do Espírito Santo. Se não há essa presença de Deus, se não há essa busca incessante por ser cheio a cada dia, por vivenciar o Evangelho de Cristo, meus irmãos, se não houver essa busca, essa pessoa ela está vulnerável, ela está sem essa guarita que é o próprio Deus sobre as nossas vidas. Mas quando vivemos o Evangelho em toda a sua plenitude, cremos nesta palavra, cremos no triunfo, cremos na vitória, cremos na nossa caminhada. E no texto que acabamos de ler aqui, o texto em questão, nós vemos João
e Pedro aqui, ele nos apresenta algumas atitudes, né, em face da perseguição, em face daquilo que eles estavam vivendo, né, e de que maneira eles conseguiram se sobressair no meio dessas adversidades, né, de que maneira a igreja ela cresceu, de que maneira a igreja ela triunfou. O tema, queridos, que eu quero trazer para esta mensagem hoje, no meu e no seu coração: uma igreja bíblica é uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, aquela igreja que busca vivenciar o Evangelho, busca vivenciar o que está na Palavra de Deus, essa igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo. E nós vemos aqui Pedro e João passando por algumas situações e algumas atitudes que eles tiveram, né, em meio às lutas, em meio às perseguições, que fez com que não somente eles, mas a igreja do Senhor ela sobressaísse no meio das adversidades. E em primeiro lugar aqui, eu quero trazer no meu e no seu coração como que uma igreja ela se torna triunfante, como que uma igreja se sobressai. Primeiro, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo também, ela busca comunhão com os irmãos em tempos difíceis. O texto, queridos, que nós lemos aqui no verso 23, diz aí, acompanhem comigo aí, na sua Bíblia, diz: uma vez soltos, procuraram ir os irmãos. Vamos ler de novo. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. O texto aqui cita, que diante da situação que Pedro e João haviam passado, diz o texto aqui, após eles serem soltos, eles foram atrás dos irmãos, foram procurar os irmãos e contar para os irmãos: olha, nós fomos presos por causa do Evangelho, porque estamos anunciando Cristo para as pessoas, mas nós estamos sendo perseguidos por isso. E existe algo tão importante, meus irmãos, na nossa vida. Como eu disse, uma igreja cheia do Espírito de Deus, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela busca a companhia dos irmãos em tempos difíceis. Eu não sei como você tem vivido nesses dias, eu não sei se você tem buscado estar próximo das pessoas, se você tem compartilhado as suas dificuldades, as suas deficiências com a igreja, com os irmãos, com as pessoas que são pessoas da sua confiança. E nós vemos, irmãos, que a igreja ela rompe, a igreja cresce, quando há essa comunhão, quando há esse comprometimento, quando nós buscamos estar juntos, estarmos próximos, essa comunhão, estar na companhia uns dos outros, um ajudando o outro, um se importando com o outro, não olhando para o nosso próprio ego, olhando para o nosso próprio nariz, buscando satisfazer as nossas necessidades. Existe um mundo, existem vidas, existe uma humanidade à nossa volta, clamando por restauração, clamando por paz. E nós temos, irmãos, esta paz para anunciar para as pessoas, que é a palavra de Deus. Nós temos algo tão maravilhoso em nós, que é o Espírito Santo, que muitas pessoas ainda não compreenderam. Uma igreja, queridos, ela é o recurso de Deus para nos encorajar. A igreja é aquilo que Deus usa para trazer coragem no coração uns dos outros. E Deus usa homens para falar com homens. Existe a palavra dele para falar a todos nós. Mas nós somos, irmãos, o Evangelho de Cristo no olhar das pessoas. Não somente pelo que nós falamos, não somente pelo que nós pronunciamos com a nossa boca, mas aquilo que nós vivenciamos. E as pessoas estão olhando as nossas atitudes. Nós somos cartas vivas. Aonde nós estamos, aquilo que estamos dizendo, aquilo que estamos testemunhando. Isso faz com que as pessoas, se estivermos testemunhando o Evangelho de plenitude, trazendo vida no coração das pessoas, cura, salvação, uma palavra de arrependimento, uma palavra de perdão, queridos, o Evangelho de Deus ele vai alcançando essas pessoas, porque existe algo diferente em mim e em você, que as pessoas querem conhecer. Elas buscarão ou procurarão entender o que acontece com você. E é o momento, queridos, de semearmos a palavra de Deus. É o momento de levarmos o ensino da palavra de Deus para as pessoas. Então Deus ele usa a igreja para encorajar uns aos outros. Gente, meus irmãos, pessoas, elas precisam de Deus. Mas existe algo tão importante na nossa caminhada cristã.
gente também precisa de gente. Gente precisa de entender o outro lado. Eu preciso compreender que o meu irmão ele não é igual a mim. Talvez você está aí fazendo um exame, né, da minha pessoa e fazendo até um paralelo também, como é o meu primeiro culto com vocês, do pastor Fagner. Assim, ele é completamente diferente de mim. Não tem como eu ser igual a ele, né, em muitas coisas. Uma das coisas que nós temos em comum é o Evangelho da graça de Deus, é buscar o ensino da palavra de Deus e levar isso no coração das pessoas. Mas o comportamento, muitas coisas, né, nós somos diferentes uns dos outros. E aprendemos a compartilhar, aprendemos a conviver um com o outro. Eu amo a vida dele, creio que ele ama a minha vida também. E nós precisamos de gente, queridos, nós precisamos de pessoas à nossa volta. Entender que ninguém é igual a ninguém. É que Deus ele fez de uma forma particular cada um de nós, de uma forma singular. E muitas vezes nós questionamos o fato ou a maneira como somos, o jeito de sermos, mas Deus, quando Ele fez eu e você, Ele nos pensou, Ele nos criou, Ele pensou em mim e em você, de uma maneira muito especial. Então, viva o Evangelho pleno, viva a vontade de Deus, procure buscar cada dia, estar próximo das pessoas, conhecer as pessoas, mas também se fazer conhecido por cada uma delas. Meus irmãos, quando se fala de cristianismo, é impossível viver o cristianismo, é impossível viver a palavra de Deus, viver o Evangelho de Deus, sem sermos igreja, sem agirmos como igreja. E quando vamos para a palavra de Deus, nós vemos Jesus, ele nos compara um corpo, ele nos chama de corpo de Cristo. Ele é o nosso cabeça. E o corpo, meus irmãos, nós precisamos uns dos outros. Nós somos como que os membros do nosso corpo físico. Eu sei que o meu dedo ou a minha mão, ela precisa do meu dedo. Para eu pegar alguma coisa, para eu pegar essa Bíblia que está nas minhas mãos, eu preciso do meu olho para eu ver a Bíblia. Eu preciso do meu cérebro, eu preciso pensar, eu preciso levar a minha mão até essa Bíblia. Se eu quero anunciar o Evangelho, eu não consigo anunciar o Evangelho só olhando para a pessoa. Eu preciso dizer algo para ela. Então precisamos entender, a igreja também, as pessoas, elas precisam umas das outras. Elas precisam comungar da palavra de Deus. Elas precisam estar próximas umas das outras. Aqui como o texto aqui diz, uma vez todos procuraram os irmãos e contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Mas nós vemos aqui também, queridos, um outro princípio ou uma outra atitude que sobressaiu na vida da igreja, para que elas rompessem, para que elas crescessem a cada dia. Uma igreja cheia do Espírito, ela busca o Senhor em oração. E oração, meus irmãos, é o que nos conecta a Deus, é o que nos leva diante de Deus. É nos fazer conhecido de Deus e fazer Deus também ser conhecido de nós, das nossas vidas. Então, a oração ela é primordial na nossa caminhada cristã. A oração ela é o principal método, meus irmãos, ela é a principal ferramenta para enfrentarmos todas as oposições. E nós vemos aqui no texto que lemos, aqui eu quero ler com vocês antes, o verso 24 aqui, e o verso 24 até o verso 26 aí diz: ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. E aqui nós vemos a oração deste povo, e eles dizem aqui: porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades e ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, meus irmãos, eu quero repetir aqui para vocês: a oração
ela é o principal método para enfrentarmos a oposição dos homens. Mas como que foi a oração desses irmãos aqui? O que continha nessa oração? Primeiro, meus irmãos, esses irmãos aqui, eles trouxeram, e nós vemos isso aqui no verso 24 aí, o texto fala aqui, disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Aqui nós vemos essa igreja trazendo a soberania de Deus, exaltando a sua mente, ao seu coração, a soberania de Deus, chamando à existência todas as coisas. E nós vemos, irmãos, se você ler depois os capítulos anteriores, o capítulo 4 que nós lemos, nós vamos ver que havia uma grande oposição aí do Sinédrio, porque o Evangelho estava sendo propagado, aquele Jesus que eles perseguiram, que eles não aceitaram, estava um homem que na mentalidade deles já estava morto. Achavam eles que o problema estava resolvido com a crucificação, com a morte de Cristo. Não, mas o próprio Deus levantou homens cheios do Espírito Santo para anunciar o Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, a oposição ela sempre haverá. Eles tentaram silenciar a igreja, através de ameaças, para que o Evangelho ele não se propagasse. Mas sabemos, irmãos, que a autoridade maior ela não vem de homens. A autoridade maior ela vem de Deus. Assim como Pedro ele disse: importa-nos obedecer a Deus do que obedecer a homens. Então, e nós vemos aqui essa igreja ela exaltando, ela mostrando a soberania de Deus aqui, trazendo à sua mente, trazendo ao seu coração a soberania de Deus, quando eles fizeram essa oração. Deus, meus irmãos, ele está no trono, e nada acontece na nossa vida se não for da vontade dele. Deus é aquele que governa a nossa vida, Deus é aquele que nos direciona, Deus é aquele que nos guarda. Aí eu quero trazer para você nesse momento o contexto que estamos vivendo como país, como população mundial. Temos visto o cuidado de Deus na vida de tantas pessoas. Eu creio que Deus ele tem te guardado, creio que Deus ele tem protegido a sua vida aí em sua casa. Então, meu querido, todas as vezes que você for elevar sua voz a Deus, se você for falar com Deus, use a palavra de Deus. Exalte a soberania de Deus. Não lance palavras ao vento. Fale ao Senhor que Ele te escuta. Tem um livro na Bíblia, meus irmãos, que me chama tanta atenção. É o livro de Jó. A partir do verso 38, eu não vou abrir aqui para lermos, depois você pode conferir aí em sua casa. Nós vemos Deus ele tendo um diálogo com Jó, e ele fala assim: quem é este que obscurece os meus ensinamentos? Quem é esse que está ocultando tudo aquilo que eu fiz? E ele começa a questionar Jó, e ele fala com Jó: Jó, cinge os seus lombos, que eu quero te fazer algumas perguntas. Estou parafraseando. E Deus fala com Jó: cinge os seus lombos, que eu quero te fazer algumas perguntas e quero ver se você é capaz de me responder. Ele fala: Jó, onde você estava quando eu fiz todas as coisas? Onde você estava, Jó, quando eu lancei firmamento nos céus? Jó, onde você estava quando eu dividi as águas dos mares? Quando eu fiz separação entre água e terra? E ele coloca Jó nessa situação para ver quem era Deus. Meus irmãos, muitas vezes nós colocamos Deus contra a parede, estamos questionando a Deus. Então é preciso exaltar a soberania de Deus, não nós mesmos. E nós não somos soberanos. É que a palavra de Deus ela prevaleça no meu e no seu coração, em nome de Jesus. Mas nós podemos ver aqui também, meus irmãos, como que essa oração chegou, como foi a oração desses irmãos. Primeiro, a oração, eles trouxeram à mente a soberania de Deus. E aqui no versos 25 e 26, diz também que eles oraram, fundamentados na palavra. E se você acompanhar comigo aqui, você vai ver no verso 25 e no verso 26 aqui, diz o texto aqui: que disseste por intermédio do Espírito por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Então aqui, quando esses irmãos começaram a orar,
Eles trazem algo que estava nas Escrituras. Eles não lançavam palavras ao vento. Não era algo que eles tiraram deles mesmos. Oraram a palavra de Deus. E eles começam a relatar que eles dizem: por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui, meus irmãos, nós estamos vendo esses nossos irmãos, eles trazendo a realidade, tudo aquilo que foi dito lá no texto, lá nos Salmos 2, no verso 1 e 2. Eles estavam lendo a palavra, estavam orando a palavra de Deus. Então, se existe algo no nosso coração que precisamos fazer, meus irmãos, é orar a palavra de Deus, orar fundamentados na palavra de Deus, saber o que estamos falando, mas só vai orar a palavra de Deus aquele que lê a palavra, aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que busca. Sabemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela contém vida, e quando oramos a palavra, a nossa fé ela é fortalecida. A nossa fé, ela vai sendo, cada momento, fundamentada em algo que é a palavra, que é o nosso Senhor, o soberano Deus. Eu me lembro aqui agora de 2 textos bíblicos. Como uma oração, eu diria: Senhor, Tu sabes de todas as coisas, o Senhor conhece o meu coração. Tu sabe o que eu tenho passado nos últimos dias, mas a Tua palavra diz, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Daqueles que são chamados, ó Deus, segundo o Teu propósito. Então, Deus, eu creio que tudo que eu estou passando nesse momento, o Senhor está cooperando para que essas coisas aconteçam. Porque eu creio que o Senhor tem um propósito na minha vida. O Senhor tem um propósito em todas essas coisas. Não é em vão que eu estou passando por essa situação. E podemos dizer também: Senhor, eu pequei contra Ti, eu errei, eu feri pessoas. Ó Deus, mas a Tua palavra, ela diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, me purifica, Deus. Não deixe, Pai, não permita com que eu continue agindo injustamente com as pessoas. Meus irmãos, orar a palavra de Deus, trazer à tona a palavra de Deus na nossa vida, porque, como eu disse, isso fortalece a nossa fé. E quando eu estou orando a palavra de Deus, eu sei que nela há vida, não é algo morto, eu não estou proferindo algo que eu não creio. É algo que eu tenho convicção no meu coração, que a partir da minha oração, as coisas irão acontecer na minha vida. Então, meus irmãos, em segundo lugar aí, uma igreja cheia do Espírito, ela busca o Senhor em oração. Ela entende. Quando nós oramos a palavra, nós estamos fundamentando a nossa oração naquele que é soberano, naquele que é eterno em nossas vidas, o nosso Deus, o nosso Pai. Queridos, existe um outro princípio aqui também. Quando nós vemos, Pedro e João estão diante desses irmãos e as atitudes deles, isso nos mostra algo mais. E em terceiro lugar aqui, uma igreja cheia do Espírito, ela entende que a maldade humana, ela não frustra o que Deus já determinou. Então, toda a maldade no coração do homem, meus irmãos, aquilo que eles planejam, aquilo que eles maquinam contra as nossas vidas, Deus já determinou as coisas. E tudo aquilo que eles fazem, eles serão frustrados em todas elas. Mas o meu e o seu coração precisa estar em Deus. Precisamos viver plenamente a vontade de Deus. Viver os princípios da palavra na nossa vida, na nossa caminhada. Eu quero que você vá comigo aqui, no versículo 27 aí, versos 27 e 28 diz: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo, Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. O verso 28 aí. Para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Então, meus irmãos, tudo aquilo que eles pensaram, nós vamos amaldiçoar, nós vamos perseguir, isso tudo se tornou em bênção na vida desses homens.
Não somente na vida de Pedro e João, mas na vida desses irmãos, na vida daqueles que anunciavam o Evangelho de Cristo e na vida daqueles que não temiam as perseguições, as afrontas. E quando olhamos aqui, meus irmãos, Herodes e Pôncio Pilatos eram como se fossem inimigos, eles não compactuavam um com o outro, eles não se davam bem um com o outro, e o texto aqui nos fala também, né, que se juntaram, não somente Pôncio Pilatos aqui, Herodes, mas fala aqui os gentios, e a gente de Israel. Quando o texto ele nos mostra isso aqui, quando Lucas ele fala desses gentios, e dessa gente de Israel, essa gente de Israel eram os judeus, e nós bem sabemos que o povo gentio é aquele povo que não era um povo escolhido, era um povo que ainda não tinha sido alcançado por Deus na mentalidade desses homens. Eram como se fossem pessoas impuras. E nós vemos aqui no texto que os gentios eles se ajuntaram aí com o povo judeu para perseguir a igreja. Mas aqui o verso 28 ele é tão maravilhoso, quando ele diz: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Então, meu querido, tudo aquilo que Deus ele tem feito na sua vida, tudo aquilo que tem acontecido com você, já o que Deus já havia feito, já havia formado. Mas para que as coisas se cumpram, meu irmão, na sua vida, é preciso nós vivermos a vontade de Deus. Porque Deus ele faz planos, mas a execução ela depende de mim e de você. Existe um caminho para trilharmos, existe uma luz sobre nós, existe uma direção, um norte, que é a palavra de Deus, que é os ensinos da palavra. E existem vários outros caminhos, vários outros atalhos. E muitas pessoas tomam esses atalhos, querendo chegar lá na frente com mais rapidez, e acabam colocando tudo a perder, por não viver a vontade plena de Deus. Sabemos, irmãos, que as provações, elas são para a exaltação do nosso Deus. Tudo aquilo que nós passamos, não é para exaltar nós mesmos, não é para exaltar a minha vida, aquilo que eu faço, mas para exaltar o próprio Deus. Deus é aquele que transforma todo o deserto da nossa vida em manancial. Todas as provações, todas as dificuldades que nós passamos, Deus faz com que vivamos plenamente a vontade dEle e nós não vamos olhar as circunstâncias. O mar está revolto, as ondas estão quase que nos submergindo, mas eu estou num barco que Jesus está nele também. Eu não estou firmado no meu conceito, nas minhas vontades, eu não estou olhando para as circunstâncias à minha volta. Eu preciso me firmar a cada dia no Senhor. Então, tudo que nós estivermos passando, meus irmãos, coloque o seu coração em Deus. Apresente a Deus tudo aquilo que você tem vivido. E Deus ele cuidará de você, mas viva dentro do propósito de Deus. Não viva dentro do seu propósito, não viva dentro da sua vontade. Queira viver os planos e os projetos de Deus na sua vida. Em quarto lugar aqui, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não pede para acessar os problemas. Ela pede poder para testemunhar, ela pede poder para propagar, ela não teme as afrontas, ela não teme os problemas, ela não pede: Senhor, cessa que eu não estou aguentando mais, isso aqui está me sufocando, eu vou morrer. Não, ela pede: Senhor, me dê poder, me dê graça, me dê forças para eu passar por essa situação, Deus. E Deus ele nos fortalece, queridos. Deus ele nos dá todo o suprimento, todo o armamento para passarmos por essas dificuldades. Aqui no verso 29 aqui diz: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Aqui nós vemos os irmãos orando, pedindo, clamando a Deus: Senhor, olha para as ameaças das pessoas, olha e concede, Senhor, aos teus servos que anunciem a tua boa palavra. E nós vemos aqui, meus irmãos, toda a perseguição, toda a afronta que esses homens passaram. Tudo, eles não pediram: Senhor, cesse tudo isso, mas não, eles falam: Senhor, concede a esses homens poder para testemunhar o teu evangelho, concede para esses homens poder para falar da tua palavra, para anunciar a vida no coração das pessoas, para dizer para aquele que está abatido, para aquele que está enfermo: levanta e anda, no poder do Espírito Santo.
E é isso que o Senhor Ele coloca em nós, queridos, quando estamos vivendo segundo a vontade dEle. Quando buscamos viver a palavra de Deus, quando buscamos ser cheio desse Espírito, do Espírito Santo de Deus. E nós não pedimos, Senhor, cessa tudo isso. Não, Senhor, nos dê poder para testemunhar. Nós temos, irmãos, o péssimo hábito de querer ensinar a Deus como fazer as coisas. Reclamamos de Deus e achamos que podemos fazer muito melhor do que Deus. Que aquilo que nós estamos passando, e nós queremos dizer, Senhor, se fosse eu no seu lugar, eu não estaria passando por tudo isso. É porque nós estamos olhando para nós mesmos. Nós não estamos olhando lá na frente. Sabe por quê, queridos? Toda aprovação, toda dificuldade, todo problema que nós enfrentamos na nossa vida, na nossa caminhada, é para o meu e para o seu crescimento. Deus não nos faz passar por provações para nos diminuir. Deus não é um Deus ruim, um Deus mau. Deus, Ele nos ama. Ele quer que cheguemos lá na frente fortalecidos. Se eu olhar, meus irmãos, e eu já disse várias vezes, a minha história, olhar como Deus tem escrito a cada dia a minha história. E vejo o poder, eu vejo o milagre, eu vejo a ação de Deus, meus irmãos, em tudo, em todas as coisas. Eu olhar quem eu era antes, e olhar onde Deus tem me colocado, é um motivo de exaltação ao meu soberano Pai, ao meu Deus. Eu por mim mesmo não estaria onde eu estou hoje. Mas foi Deus que me colocou, foi Deus que me conduziu para testemunhar o Evangelho. Diante de tantas provações, diante de tantas dificuldades, anunciar, falar do amor de Deus, falar do arrependimento, falar que vocês precisam perdoar uns aos outros, é necessário amar uns aos outros, independente da situação, independente de quem fez o que fez com você. O Senhor, Ele nos ensina a amar uns aos outros. Isso é testemunhar o Evangelho de Cristo. Os crentes aqui, meus irmãos, eles pediram que Deus olhasse ali para os seus problemas. E aí, quando eles falam aqui, olha, Senhor, para as suas ameaças. Olha, Senhor, para as ameaças que estão fazendo com respeito à tua igreja, com respeito ao teu povo. Eles não estavam aqui, meus irmãos, pedindo o fim dessas ameaças. Eles não estavam dizendo que, Senhor, nos livra disso tudo. Não, mas eles dizem aqui no verso, concede, Senhor, aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Irmãos, isso é maravilhoso. Em meio às dificuldades, em meio às tribulações, nós anunciamos com intrepidez aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, aquilo que Deus fará, aquilo que nós não estamos vendo, mas desejamos no nosso coração, buscamos de Deus e vemos as coisas acontecendo. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Anunciarmos com intrepidez a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Poder pedir a Deus, Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, faça na vida do outro também. E o Senhor fará, meus irmãos, diante do nosso testemunho. Diante daquilo que estamos não somente pronunciando, não somente falando com a nossa boca, mas vivenciando isso a cada dia. Porque o Evangelho hoje, meus irmãos, ele não é somente anunciado por boca, por palavras. O Evangelho ele é anunciado através das do nosso caminhar, das nossas atitudes, do nosso comportamento diante das pessoas. Eu não sei como você tem se comportado, como filho de Deus, como um cristão. Se as suas atitudes, os seus comportamentos, eles dizem muito bem a respeito do que você está falando, se encaixam as coisas. Mas o Senhor, Ele nos chama para isso, para vivermos a cada dia nos enchendo mais e mais do Espírito Santo, buscando sempre, Senhor, eu não estou pedindo, eu não te peço para que os problemas eles não existam na minha vida, mas me dê poder, Pai, para testemunhar do Teu Evangelho em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às tribulações. Queridos, temos tantos exemplos. Quando olhamos a vida do apóstolo Paulo, passou por tantos infortúnios na sua vida, mas pregou o Evangelho de Cristo. Nós vemos Pedro, o homem que negou a Jesus, o homem que não media as suas palavras quando estava ali com Cristo, falava aquilo que vinha na sua mente, mas um homem que foi tão usado por Deus. Capítulo 5 aqui, se não me engano, verso 11,
diz que o verso 15, na verdade, fala que as pessoas eram colocadas nas ruas ali, os enfermos, as pessoas que precisavam de libertação. Diz que eles eram colocados, quando Pedro passasse, a sombra de Pedro projetasse essas pessoas, as pessoas fossem curadas. Irmãos, esse é o poder do Evangelho, isso é o que Deus pode fazer nas nossas vidas, quando nós vivemos plenamente a vontade dEle. Quando deixamos ser usados por Deus na nossa vida e na nossa caminhada. É preciso, meus irmãos, nós pregarmos a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra que transforma, não fazer da palavra de Deus um mercado da fé, não rodear as pessoas, não prendê-las, amarrá-las em um conceito, né, de que eu vou receber de Deus se eu der. Não, meus irmãos, sabe o que Deus me pede? Sabe o que Deus pede para você? É o meu e o seu coração, é a nossa boa conduta, é vivermos plenamente a vontade de Deus, é o que Deus nos pede. Muitas pessoas, queridos, deixaram de pregar, deixaram de anunciar o Evangelho da graça, né, para anunciar o Evangelho de prosperidade para as pessoas. Deixaram de falar do amor de Deus para o próximo. Deus, ele não olha, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele se importa com o nosso coração. Muitos, meus irmãos, deixaram de pregar o arrependimento. Muitos deixaram de falar para as pessoas: você pecou, você errou, você precisa se arrepender do seu pecado. Mas, em contrapartida, estão deixando de levar o arrependimento para as pessoas e trazendo um ensino, né, de autoajuda. Você é bonzinho. Né? O que estão fazendo com você, meus irmãos? Nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus. Precisamos viver cada dia a palavra de Deus. Precisamos pregar e viver essa palavra todos os dias na nossa vida. Muitas pessoas, queridos, fazem todo tipo de pesquisa no mercado da fé. Sabe para quê? Para que quando for falar para as pessoas, ela consiga arrebatar o maior número de ouvintes. Por quê? Porque eu ouvi, olha, se eu fizer desse jeito, as pessoas vão gostar, as pessoas vão aplaudir, mas onde tem a palavra de Deus aí, irmãos, onde há verdade, onde há arrependimento, onde há perdão, não existe. Porque estão querendo um número de pessoas, mas pessoas machucadas, pessoas feridas, pessoas vazias, rasas. Mas não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para nos enchermos cada dia mais do Espírito Santo. Nos enchermos cada dia mais da palavra, sermos ouvintes da palavra de Deus, mas principalmente sermos praticantes. É preciso, meus irmãos, nós voltarmos às Escrituras. É preciso voltarmos à essência de Deus, aquilo que Deus sonhou para todos nós. Em quinto lugar, aqui, uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela busca o milagre de Deus no seu meio. O verso 30 aqui, quero que você acompanhe comigo, verso 30 do capítulo 4. Diz o texto: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo, Jesus. Então, meus irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela busca o milagre de Deus no seu meio. Muitas igrejas hoje vivem a chamada ortodoxia morta. Vão à igreja, muitos até moram dentro da igreja, mas não são servos de verdade. Estão ali, meus irmãos, mas não se converteram ao Evangelho de Cristo, estão ali de fachada, estão ali para mostrar algo para as pessoas. Muitos nos dias de hoje estão vivendo um ceticismo, que já infiltrou na vida da igreja. As pessoas já não creem mais, são descrentes no milagre de Deus. Quando nós vemos o texto aqui dizendo: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. Irmãos, nós temos essa graça de Deus em nós temos esse Espírito Santo de Deus em nós, para não somente estendermos as mãos para as pessoas, mas pronunciarmos palavras de cura, palavras de libertação, de restauração na vida das pessoas. Mas porque as pessoas estão vivendo essa ortodoxia morta, porque são céticos na sua maneira de pensar, a igreja ela não vive mais isso, as pessoas não vivem mais isso. Já existe uma barreira no coração, porque hoje eu não vejo mais as pessoas orando por enfermos,
Eu não vejo mais pessoas serem curadas. Tudo que aconteceu foi só na época de Cristo. Hoje isso não existe mais, querido. Isso é uma mentira de Satanás para o seu coração. Isso é uma mentira do inimigo. Nós precisamos buscar cada dia mais o milagre de Deus no nosso meio. Buscar cada dia mais vivenciar o agir, o poder de Deus no nosso meio. Orarmos pelos enfermos e ver a cura sendo realizada na vida dessas pessoas. Eu creio, meu querido, que você que está aí me vendo, tem vivido isso. Porque somos uma igreja. Somos um corpo de Cristo. É para isso que o Senhor nos chamou. Para sermos este corpo. Muitos irmãos, muitos crentes, parecem no seu contexto, e você olha para a pessoa, e você ouve essa pessoa falar, essa pessoa ela é muito bíblica, né? ela traz tanto conhecimento. Meus irmãos, mas é só o conhecimento da letra. Nós precisamos buscar, meus irmãos, conhecer o poder de Deus na nossa vida. Não somente as palavras como elas estão aqui. As palavras estão aqui. Se elas não forem proferidas por mim e por você, com fé, crendo que Deus fará acontecer na vida do outro, nas nossas vidas, irmãos, isso é vazio. Muitos de nós dizemos, falamos de versículos, oramos tão lindamente para as pessoas, mas existe poder naquilo que nós estamos falando? Existe essência de Deus nas nossas vidas? É isso que o Senhor pede de mim e de você. Uma igreja cheia do Espírito, ela busca um milagre no seu meio. Você tem orado, querido, pelos enfermos? Você tem levantado mãos santas diante daquelas pessoas que necessitam de uma oração, de uma libertação em alguma área de suas vidas? Você tem pronunciado o Evangelho de Cristo para as pessoas? Precisamos, queridos, nos apegar à palavra a cada dia. Em sexto lugar aqui, e último, uma igreja cheia do Espírito. Ela é revestida com poder para pregar, com autoridade, a palavra de Deus. Vou repetir, uma igreja cheia do Espírito. Ela é revestida com poder para pregar com autoridade a palavra de Cristo. O verso 31, diz aí: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra da verdade. Meus irmãos, se não houvesse revestimento com poder sobre as nossas vidas, não tem como nós pregarmos o Evangelho. Se estivermos rasos, se estivermos vazios, secos como um deserto, queridos, não tem como anunciar isso para as pessoas. Se quando eu falo da palavra de Deus, precisa haver vida também naquilo que eu falo, precisa haver fé no meu coração, precisa haver convicção daquilo que eu estou pronunciando, daquilo que eu estou anunciando para as pessoas. Não há evangelização eficaz, meus irmãos, sem o poder de Deus, sem o poder do Espírito Santo. E quando a palavra de Deus fala de poder, fala dinamite, dunamis, algo explosivo, e é esse poder que precisa ter em mim e em você. Quando falarmos de Deus para as pessoas, quando alçarmos nossa voz a Deus em favor das outras pessoas, precisa haver poder, querido. Precisa haver convicção do que nós estamos falando, fé, creia. Não deixe seu coração minar pela circunstância à sua volta. Não deixe seu coração minar porque as pessoas estão perseguindo você, porque as pessoas estão falando mal de você. É a sua conduta, querido. É o seu comportamento. Isso é o que diz. É aquilo que Deus vê em você, não o que os homens dizem a seu respeito. Como diz o pastor Fagner domingo, não é a reputação. É aquilo que Deus olha, é aquilo que Deus está vendo em nós. Que nós possamos viver isso em nome de Jesus. Sermos cada dia mais tocados pelo poder do Espírito Santo em nós. Tem uma frase, queridos, de Charles Spurgeon, que diz que é mais fácil um leão ele se tornar vegetariano do que uma pessoa ela se converter a Cristo sem ela ser tocada ali pelo Espírito Santo. Se não for pela obra do Espírito Santo. É mais fácil
um leão ele se tornar vegetariano, um animal totalmente carnívoro. Muito mais fácil ele se tornar um vegetariano, né, do que uma pessoa ela se converter a Cristo, se não for pelo poder do Espírito Santo. Então, querido, não é a minha força, não é aquilo que eu estou falando. Ainda que aquilo que eu falo, eu preciso ter convicção e crer. Que aquilo que está saindo da minha boca não são palavras minhas, são do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa, mas quem vai transformar a vida dessa pessoa, quem vai trazer cura, transformação, restauração, conversão na vida dessa pessoa, não sou eu, meu irmão. É o próprio Deus. O que cabe a mim e a você é anunciar o Evangelho. O que cabe a nós é orarmos uns pelos outros, é orar por essa pessoa. Mas a obra maior, ela é de Deus, ela é do Espírito Santo. É Ele quem faz, não somos nós. Nós precisamos fazer a obra de Deus, mas fazer ela com o poder do Espírito Santo. Estarmos dentro de um contexto, mas nos alegrando a cada dia. Buscando cada dia mais esse enchimento, buscando cada dia mais essa soberania de Deus nas nossas vidas. Porque se eu fizer a obra de Deus, meus irmãos, sem o poder do Espírito Santo, seria como eu lançasse uma semente ou plantasse um pé de alface sobre uma rocha. Não vai brotar, nós sabemos disso. Ele vai morrer. Então, se anunciarmos o Evangelho de Cristo, se falarmos em nome de Deus, né, mas pelo nosso ego, pela nossa própria vontade, sem pedir discernimento, direção, sem pedir essa proteção, essa guarita de Deus sobre nós, irmãos, nós vamos morrer também. Para que possamos anunciar a palavra de Deus na vida das pessoas, no coração uns dos outros, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus esteja, meu querido, ministrando no seu coração aí, onde você está, na sua casa, não sei, no seu trabalho, que você possa viver esses princípios na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero terminar aqui, meus irmãos, dizendo algo para vocês. Nós não somos livres para dizer a Deus o que Ele deve ou o que Ele não deve fazer. E se nós duvidamos, queridos, de alguns sinais que Deus faz na nossa vida, na nossa caminhada, nos dias de hoje, se existe dúvida no nosso coração, que Deus pode trazer sobre nós essa unção, esse Espírito tão quebrantado, existe algo errado em nós. Então nós precisamos avaliar, né? Se nós estamos colocando o nosso Deus, seu Filho Jesus, o Espírito Santo, e colocando até nós mesmos dentro de uma caixinha, onde nada acontece. Então, você está preso. Irmãos, nós não estamos presos, nós temos força, não somente força física, mas força espiritual. O Senhor nos chamou para isso, para anunciar o Evangelho para as pessoas. O Senhor nos chamou para viver plenamente a vontade de Deus. O Senhor nos chamou para sermos cheios do Espírito Santo a cada dia, para buscarmos a essência dele em todo e qualquer contexto que estivermos vivendo. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém, meus irmãos? Eu quero te convidar nesse momento a fechar seus olhos aí onde você está. Eu quero orar por você. Possivelmente alguém que está me vendo aí não conhece a Cristo, ainda não se decidiu. Eu quero, meu querido, te fazer um convite, de curvar a sua cabeça, pedir perdão pelos seus pecados, e orar a Deus, pedir ao Senhor que guarde a sua vida, que te preserve de todo mal, e convidar Jesus a entrar no seu coração. Se você está me vendo nesse momento, você entende que precisa reconhecer a Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, ou você está desviado dos caminhos do Senhor, meu querido, então, meu querido, você que deseja entregar a sua vida para o Senhor Jesus, ou se reconciliar com Ele, eu quero ter um contato com você,
Eu vou passar aqui o meu telefone, você pode ligar para mim depois e vai aparecer também meu telefone aí na descrição desse vídeo aí. Você pode me ligar, tá bom? Eu quero orar por você, você que quer entregar sua vida para Jesus ou se reconciliar com Ele. Os meus números, o primeiro, vou falar para você, 98730-9764, tá bom? Esse número aí você consegue falar comigo pelo WhatsApp. O outro número que você fala comigo só ligando, né? Só para ligação, é o 98793, perdão, 5733. Deixa eu repetir. Esse número eu uso ali muito pouco. 98793-5733. Então você pode anotar aí, tá bom? Eu quero ter o prazer de conhecer você, de orar também pela sua vida, tá bom? Em nome de Jesus. Eu quero te convidar todos aí a fechar seus olhos. Vamos orar, encerrando aí esse momento. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por este momento, pela Tua palavra, ó Deus, aos nossos corações, e pedimos, ó Deus, o Teu revestimento, a Tua graça, Senhor, o Teu favor sobre as nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito doce, santo, ó Deus, e agradável, seja presente na vida de cada um de nós, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, que como foi ministrado aqui, ó Deus, nesta noite, ó Deus, que o Senhor não tire os problemas, ó Deus, que o Senhor não alivie eles de nós, mas nos dê poder, Pai, para passarmos, nos dê poder para testemunhar da Tua palavra em nome de Jesus. Que sejamos, ó Pai, fortalecidos em Ti e na Tua palavra. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Irmãos, eu quero só trazer uma orientação para vocês aqui, né? Vocês que têm devolvido aí os seus dízimos, as suas ofertas aí para a igreja, né? Já foi pedido aí para os irmãos para não fazerem o depósito, né? A transferência, para virem aqui na igreja e devolverem em espécie, tá bom? Porque nós estamos né, com um desafio muito grande. O pastor Fagner já disse domingo, né? Um aluguel na nossa igreja, precisamos pagar, e vai ser algo tão lindo que Deus vai fazer na vida de cada um de nós. Então eu faço esse convite para você, tá bom? As contas da igreja vai aparecer também na descrição aí desse vídeo, então você fique à vontade, tá bom? Os telefones. Que Deus abençoe poderosamente sua vida e até a nossa próxima reunião. Próximo domingo, querido, já deixar aqui como um recado para você, teremos o culto, né? Nossa celebração será de Santa Ceia, também Dia das Mães, né? Que Deus nos dê graça para isso aí, né? Para conduzir esse momento aí. Mas eu quero te convidar a preparar na sua casa aí, né? Um pão, né? Para participarmos da ceia, e também o suco de uva, tá bom? Eu aguardo vocês aí, domingo às 19 horas. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Um beijo no coração de vocês aí, como diz o pastor Fagner. Tchau, tchau.